Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Colorado Concept. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior. Proxan Equipamentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado. Oi, tá começando mais um Auto GP. Siga a gente no Instagram, programa.autogp, e inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver martelinho de ouro, as vantagens desse serviço artesanal. O martelinho é um custo-benefício bom e mexe menos no carro, entendeu? Paixão sobre rodas. Produtor musical entra no mundo da velocidade para realizar sonho do filho. Ser piloto de Fórmula 1. Ou só chegar pelo menos na Fórmula 2. E o momento velocidade. A 1 nos Estados Unidos. É comum aparecerem pequenos amassados na lataria dos carros, por diferentes motivos. E como eles incomodam, não é mesmo? Mas nem sempre é preciso levar o veículo para uma funilaria. Há outra saída bem mais simples para resolver o problema. É uma técnica artesanal. O Auto GP foi a Felipe Martelinho de Ouro em Santos para mostrar essa técnica popular, criada e registrada por um funileiro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Grande parte dos casos dá para fazer. Às vezes tem amassado pequeno, que a gente olha, né, o cliente pensa, pô, isso aqui é pequeno, dá para fazer. Aí pegou numa quina, num cantinho, um lugar que não tem acesso por dentro, não dá para fazer. Mas acontece também de ter caso de ter um amassado muito grande assim, que o cliente chega assustado, meu Deus, vai ter que trocar peça. Dá para fazer martelinho e dá para fazer, entendeu? Amassado grande, tudo depende do carro, da grossura da lata, o acesso que tem por dentro, a peça. Com mais de 7 anos de experiência, Felipe mostra as ferramentas mais usadas no serviço. A principal é o martelinho. Um detalhe importante, a ponta deve sempre ser polida. É 100% artesanal. A gente usa ferramenta, né? Coisa básica, alavanca de ferro, pedaço de madeira, vale tudo. A coisa mais diferente que tem é as ventosinhas, né, de plástico, que a gente põe, né, com cola quente em cima do amassado e puxa, né, externamente. O primeiro passo é avaliar os danos na lataria. Com paciência e muito cuidado, aos poucos, Felipe desamassa o paralama do Kia Rio com uma alavanca. Depois, entra em ação o famoso martelinho de ouro. O serviço de martelinho requer muito cuidado para não comprometer as características originais do veículo. Quando a gente faz martelinho em qualquer cor, é comum ficar mais alaranjado, né, mais tremidinho, né? Comum. E quando tem uns amassados mais feios, a gente judia mais da lata para voltar, então costuma ficar um pouco mais alaranjado. Aí quando é uma cor escura, a gente faz esse lixamento, né, do verniz para deixar mais liso e depois dá o polimento. Mas é bem raro. Quanto menos mexer, melhor. Neste outro carro foi preciso usar a ventosa, que é colada na lataria. Depois de uns minutos, ela é puxada com esta peça. A ação é repetida várias vezes até o conserto ficar pronto. O martelinho de ouro é bem mais rápido do que a funilaria tradicional. É uma alternativa cada vez mais procurada para acabar com pequenos amassados na lataria. 90% do serviço do cliente deixa de manhã e, às vezes na hora do almoço está pronto, quando é coisa rápida. No mais tardar, até o final do dia, 6 horas está pronto, porque é no mesmo dia. O custo também é mais barato, né? Porque não tem um custo de tinta, o material hoje em dia está caro, de pintura, e você mantém o original, né?
Martelinho é um custo-benefício bom e mexe menos no carro, entendeu? O Opel Máquina foi um dos destaques do Salão do Automóvel de Paris, na França, que voltou a ser realizado depois de 4 anos. O sedã movido a hidrogênio tem 500 cavalos de potência e proporciona autonomia de 1.000 km. O veículo pode ser reabastecido em apenas 3 minutos. Segundo a fabricante, o Máquina tem 2 motores elétricos e pode alcançar a velocidade máxima de 230 km por hora. Faz de 0 a 100 em 5 segundos. A Resvane, a empresa de customização da Califórnia, transformou o Cadillac Escalade em um veículo blindado. O Vengeance conta com vários equipamentos de segurança, blindagem total e até lançador de spray de pimenta. Tem 3 opções de motorização: V6 3.0 de 281 cavalos, V8 6.2 de 426 cavalos e 6.2 Supercharger de 700 cavalos com opção de tração 4x4. As rodas têm aro 22 polegadas. A GMC apresentou oficialmente a Sierra EV Denali 2024. A picape elétrica foi construída sob a plataforma Ultium e será produzida em série limitada. O modelo de estreia Denali Edition One tem autonomia de 640 km com carga completa. A picape elétrica conta com 2 motores que entregam 764 cavalos e 108,3 kg de torque. O carregamento rápido de 10 minutos possibilita 161 km de autonomia. Você costuma cuidar do próprio carro ou tem uma oficina? Então fique ligado na oferta da semana da Protesan Equipamentos. Toda a linha de ferramentas da Gedore com 15% de desconto. Alicates, jogos de chaves combinadas de Fenda, Phillips, Allen e jogo de soquetes com 24 peças. A Protesan Equipamentos tem 3 lojas em Santos, Cubatão e Sorocaba, interior do estado. Depois do intervalo tem um Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. O Auto GP volta depois de uma rápida parada. Olá, meus amigos, Auto GP, Momento Velocidade, começando com a MotoGP. MotoGP, fantástica corrida na Malásia, o Grande Prêmio da Malásia em Sepang, com a vitória do Francesco Bagnaia. Ora, Francesco Bagnaia, o líder do campeonato, está a 2 pontos do título, quase conseguiu levar o título já na penúltima etapa, mas vai para Valência, o título mundial da MotoGP, porque o Fábio Quartararo, que não treinou bem, que largou em 12º, acabou chegando em 3º. O Bagnaia também fez uma corrida de recuperação com a queda do Jorge Martin, que vem fazendo treinos espetaculares, mas a corrida nem tanto, e nessa inclusive caiu na Malásia.
o Bagnaia venceu. Dificilmente Francesco Bagnaia não será campeão mundial de MotoGP. O Quartararo está adiando ao máximo, não pode adiar mais, a defesa do seu título, porque a última etapa está chegando, que é Valência. Então ele levou até o final com uma moto bem difícil, com uma moto que caiu muito de produção e ainda tem que lutar com o esquadrão das Ducati, porque o Luca Marini dá trabalho durante a prova com a sua Ducati da VR46, o Enea Bastianini da Ducati Gresini apertou muito o Bagnaia, mas como será seu companheiro de equipe na Ducati oficial no próximo ano, deu uma recolhida ali, deixou o Bagnaia ficar mais tranquilo à frente. Não podemos dizer, né, que foi ou não foi, porque afinal de contas o Bagnaia passou novamente o Bastianini. Mas é claro que as equipes com Ducati se defendem e sempre a favor da equipe Ducati oficial, no momento que a coisa fica difícil. Então o Quartararo sozinho nessa condição com a Yamaha, mas título adiado após a prova na Malásia. Esta MotoGP, vamos aguardar Valência, quando sairá o campeão do mundo. A 2 pontos do campeonato está o Bagnaia. Fórmula 1 Grande Prêmio dos Estados Unidos. Corrida, vitória de Max Verstappen, 13ª vitória no ano. Igualou o Michael. Se o Verstappen vencer a próxima prova, o Grande Prêmio do México, 14 vitórias numa única temporada, é um número expressivo. Uma corrida que teve a pole do Carlos Sainz da Ferrari, mas que rodou na primeira curva, tocado pelo George Russell. A culpa foi do Russell. O Russell saiu fora da linha de corrida, porque o Sainz vinha na linha de corrida, porque o segundo lugar traciona muito bem no grid de Austin, no Texas. E o Verstappen pulou para frente e chegando lá, acabou fazendo a curva à frente. E aí o Sainz tentou fazer uma linha um pouco diferente, mas dentro do padrão ainda, e foi tocado pelo Russell, que desviou do companheiro Hamilton, que estava à direita. O resultado da história é que o Sainz, no Japão, deu uma volta e meia quando bateu e deu aquela confusão toda com o safety car, trator, etc. E andou 300 metros no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Né? 2 corridas que a Ferrari zerou com o Sainz. E o Leclerc acabou chegando em terceiro, né? Porque o Hamilton e o Verstappen brigaram no final da prova de forma brilhante. Antes disso, de eu falar da briga, quero falar do acidente do Alonso com o Lance Stroll. Uma briga ali pelas posições intermediárias, o Stroll teve safety car, aquela confusão toda, mas o Alonso acabou terminando na 7ª colocação, depois foi desclassificado porque perdeu o espelho retrovisor, era uma peça que tinha que ter sido retirada nos boxes, não chamaram ele, a equipe Haas entrou com uma ação aí, ele foi desclassificado. Isso ainda está em julgamento, vamos ver ou não, depois eu volto no próximo programa confirmando ou não essa desclassificação do Alonso, porque ficou em suspenso. Desclassificaram porque a Haas pediu, mas a Alpine entrou com recurso. Isso também é importante dizer, o mais importante é que a Haas tem um carro muito bom e resistente, porque sair de um acidente deste com essa situação que o Alonso saiu e continuar é incrível realmente. Grande Prêmio do Brasil depois do GP do México, e eu quero deixar para vocês aqui, vejam a resposta que me deu o CEO Alan Adler, do Grande Prêmio de São Paulo, de Fórmula 1, Grande Prêmio de São Paulo, resposta que foi complementada pelo jornalista Reginaldo Leme na coletiva de 50 anos de GP no Brasil. Vejam aí a pergunta que eu fiz e a resposta do Alan Adler sobre o futuro do Grande Prêmio de São Paulo, esse é o nome de Fórmula 1. Nesse momento do Grande Prêmio do Brasil, 50 anos, um Grande Prêmio que teve às vezes dificuldades contratuais, renovações, enfim, como é essa relação hoje com esse número expressivo de 50 grandes prêmios, que a gente pode falar que só Itália, Inglaterra, enfim, que tem números desse tamanho. Como é que está essa relação com a Liberty e o futuro do Grande Prêmio? Olha, acho que o Reginaldo comentou, que o mundo da Fórmula 1 é apaixonado pelo Brasil, por São Paulo, por Interlagos. Eles são fãs, eles amam vir correr aqui. Esse lugar é especial, esse lugar é mágico. Vocês podem falar melhor do que eu. Então, o carinho que eles têm
Quando o Stefano Domenicali, o atual CEO, entrou na Fórmula 1 e assumiu, a primeira decisão dele foi: por que a gente ainda não assinou com São Paulo? Então, a gente tem um apoio total, amplo e restrito da Liberty Media. A nossa visão como promotor está alinhada com eles, em todos os aspectos, nesse tripé que eu comentei. Então, esse casamento, São Paulo, Liberty, eu tenho certeza que vai ser por muitos e muitos anos e vai trazer muita alegria, muita renda, muito emprego para São Paulo. O Brasil tem o maior número de telespectadores do mundo, mas não é pouca diferença, é da casa de 130 milhões no Brasil, contra 49 milhões na China, ao tamanho da China, e 36, 37 milhões nos Estados Unidos, olha o tamanho dos Estados Unidos e o quanto a Fórmula 1 renasceu lá. Esses números são de antes da pandemia. Aí eu quero puxar para o nosso lado. Eu acredito que com a Netflix, que o Alan falou, e com o valor que a Band dá ao produto hoje dela, esse número é muito maior. Portanto, boas relações com a Liberty Media, audiência sempre em cima, e a gente espera muito o Grande Prêmio de São Paulo por aqui ainda, e vai até 2025 o contrato. Quero desejar boa sorte ao Ney Faustini, que estará na 7ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, lá no Velocitar. Mais uma etapa importante, com o ABS 01, o Ney Faustini lá estará defendendo as cores aí da Absoluta Chevrolet. Muitas provas, um festival de provas importantes do Campeonato Paulista, e sucesso para o Ney Faustini. No próximo programa eu falo sobre essa prova do Ney. Mais AutoGP por aqui, hein? Fique conosco. Até semana que vem. Tchau. Daqui a pouco, nas pistas de kart, pai mergulha no mundo da velocidade para realizar sonho do filho. Não saia daí. Tal pai, tal filho. A expressão cai como uma luva para João e Davi. O produtor musical que herdou do pai a paixão pelas corridas contagiou o filho quando era bem pequeno. Primeiro eu comecei a ver muito o filme do McQueen. Eu gostava muito de carro. Aí depois eu comecei a ver um pouco de Fórmula 1. Aí eu brincava com os carrinhos. Eu sempre gostei de carro desse jeito. Pilotar um kart foi o presente de aniversário que Davi pediu ao completar 8 anos. E a gente procurou, tinha um parquezinho de diversões em São Paulo que tinha um kartzinho pequeno para poder as crianças poderem andar, da idade dele. Ele foi lá, andou e guiou certinho, fez todo o caminho. Aí eu falei: Andréia, minha esposa, eu falei, ele tá guiando certo, não é só, ele tá tirando o lugar certo, fazendo as curvas. Ele leva jeito. Ela: não, isso é bobeira. E aí passou um tempo, ele falou que queria mais. Começou a jogar no videogame, já começou a ficar difícil de bater o tempo dele. Quando chegou em dezembro, a gente foi andar aqui em Santos e aí ele surpreendeu. Entrou no torneio e já ficou com o 3º lugar, logo no primeiro torneio que ele fez aqui com as crianças. A experiência despertou um sonho em Davi: ser piloto de corrida. Para ajudar o menino, João também decidiu entrar com tudo no mundo da velocidade. Fez muita pesquisa, contatos para abrir caminhos para o filho no esporte. Há pouco mais de 9 meses, pai e filho começaram a acelerar em pistas de kart em campeonatos amadores. E em pouco tempo, já conquistaram vários troféus. Davi fez o curso da Escola Brasileira de Kart. Foi a largada para um sonho bem maior do filho e do pai: ser piloto profissional. A carreira já foi planejada pelo parceiro das pistas, que passou a ser o gestor. O pequeno piloto de 9 anos ganhou um kart novinho.
As imagens do dia que foram buscar o carro ao lado do chefe de equipe Claudinho Gonçalves foram compartilhadas no canal da dupla Kart Pai, Kart Filho. Porque ele queria correr, eu sou um produtor musical, eu não fazia a menor ideia de como é que era correr de kart, como funcionava o mercado, né? E aí eu fui correr porque eu também gosto e para conhecer. E a gente foi indo para a pista junto, a gente fez os uniformes para as pessoas reconhecerem a gente, inspirar outros pais também a correr. Então o motivo era pai e filho correndo. Só que ele foi tão melhor que eu, ele tem 5 segundos mais rápido do que eu na mesma pista, no mesmo traçado, que ele foi indo pro lado profissional. E aí eu tive que continuar no meu amador, a minha competição é amadora, a gente compete mesmo, estou disputando o título do kart da Baixada. A rotina de Davi inclui treinamentos físicos, sempre acompanhado pelo pai, e o simulador em casa, algumas vezes com macacão, luva e capacete, para o treino de resistência. Pelo menos uma vez por semana, ele acelera no kartódromo, onde recebe todas as orientações do chefe da equipe. Ele, dentro de 15 dias, ele fez coisa que criança só consegue fazer dentro de 2 a 3 meses. Então, nem tanto que a gente resolveu, dentro de um mês, colocar ele para correr. E ele foi uma corrida espetacular, muito bom, me deixou muito contente. Pegou eu e o pai dele de calça curta. Ele pega pesado, isso foi o que me fez evoluir desse jeito. E eu acho que se eu não tivesse na equipe dele, se eu tivesse em outra equipe, eu não teria corrido a etapa da Copa KGV. O Claudinho ele é muito exigente, ele é a gente fala como um mecânico, um treinador raiz, ele fala como era antes, não tem moleza, ele explica como é que é o kart, o Davi tem que conhecer sobre o kart, sobre mecânica, sobre pista, sobre calibragem, e ele foi duro, até que o Davi foi tirando 1 segundo por treino. E eu acredito sim, não só na questão de pista, mas no comportamento, de como que ele deve agir. O Davi virou uma outra criança depois que ele começou a treinar com o Claudinho. A participação do piloto da categoria cadete em treinos e competições depende das metas estabelecidas pelos pais. Se ele for bem na escola, ele fica sem treino. Ou então a gente vai punir de uma outra coisa que ele gosta muito, que esteja tirando a atenção dele. No primeiro ano ele passou super bem, não tirou nenhuma nota abaixo de 8. Ele precisa da matemática para fazer o cálculo de tempo dele, para fazer trajetória, entender a história, a geografia, para saber os países que tem a corrida, para onde que ele vai, os idiomas. Ele estuda o terceiro idioma para poder, já fala o inglês e estuda o espanhol para poder acrescentar. A escola não pode estar longe do esporte, está sempre andando junto. Eu também tenho muitas aulas extras, né? Eu volto da escola, às vezes eu já tenho que ir para a escola, aí eu tenho que continuar na escola, almoçar na escola, fazer atividade extra, depois voltar para casa para fazer lição ou treinar. O objetivo é participar de competições profissionais a partir do ano que vem. E como já dissemos, a carreira já foi traçada. O menino que está no 4º ano sonha alto. Ser piloto de Fórmula 1. Ou só chegar pelo menos na Fórmula 2. E o Auto GP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau! Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior. Proxan Equipamentos, Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado.